Olá, pessoal! Continuamos aqui nossa maratona do Festival Virtual Batman Day, celebrando esse personagem tão querido. A gente vai falar sobre trilhas sonoras agora, do Batman, principalmente dos dois filmes do Tim Burton, de 89 e 92, que tiveram trilhas compostas pelo Danny Elfman, e dos filmes do Nolan, que tiveram a trilha do Hans Zimmer, né? Trilhas bem diferentes. Mas antes de apresentar nosso convidado, aqueles recadinhos básicos, né? Eu abri o festival com dicas de livros sobre o Batman, né? Livros teóricos, jornalísticos e tal, mas estou divulgando aqui todas as lives, o nosso selo editorial Cine Zen, edições literárias, e aqui filmes que marcaram a cultura pop, volume 1, livro de bolso, tá com a pré-venda no Catarse, eu estou colocando o link aqui embaixo. Aqueles filmes que assistíamos nos anos 80 em frente à televisão, alguns filmes eram dos anos 70, chegavam atrasados aqui, livrinho de bolso, é o primeiro de uma trilogia, depois vai ter o packzinho para guardar. O livro da dissertação do meu mestrado, Batman Série Animada, Uma Revolução dos Heróis da TV, que tem uma trilha bem legal também da Shirley Walker, a partir da trilha do Danny Elfman, né? Inclusive a abertura é bastante lembrada também, a música. Esse livro foi pela editora Amavice, tem na Amazon, estou colocando aqui também. E esse mais antigo, de 2016, Histórias Batman e Superman no Cinema, que eu narro a história dos dois personagens nas telonas até o famigerado encontro em Batman vs Superman, a Origem da Justiça, do Zack Snyder. É mais difícil de achar, mas tem ainda na Amazon. Estou colocando o link aqui também para vocês, quem quiser. E claro, se estiverem gostando, deem like, compartilhem o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, faça comentários, críticas. A gente tem o Facebook, Histórias do Cinema por André Azenha, tem Instagram, Histórias do Cinema, toda a gente coloca fotos lá, comentários. E eu vou conversar agora com o grande Mário Tiroli, maestro, arranjador, compositor, cantor. Se eu fosse falar o currículo inteiro dele aqui, ficaríamos a live toda, mas já fizemos coisas em conjunto. Ele, inclusive, fez arranjos para... Foram arranjos para a banda Marcial de Cubatão, né? No anime Friends. Sim, sim. É um cara que tem ligação já com a cultura geek também, né? A banda Marcial, ela toca trilhas de filmes, séries e animes em vários festivais. O Mário, ele na estreia do Rocketman, a cinebiografia do Elton John, fez um baita show na frente do Cine Roxy, mas ele já vinha com o espetáculo em homenagem ao Elton John já de tempo, fazendo muito sucesso aqui na região da Baixada Santista. Em 2008, eu tive a honra de tê-lo tocando no lançamento do meu primeiro livro lá, que eu fiz com a minha mãe, Poesia a Quatro Mãos. Mas é um cara que, assim, não para nunca, né? Faz muita coisa e sempre com muita qualidade. E vamos falar aqui das trilhas dos filmes. Mário, primeiro, assim, antes da gente entrar na questão do Batman, né? A gente já fez live aqui no canal, no Santos Film Fest, mas queria que você falasse para o pessoal como é que você se enveredou pela música, né? E tua ligação com como as trilhas sonoras marcaram a tua vida e contribuíram de alguma forma para você virar músico profissional. Bom, primeiro, devo te agradecer sempre, e mais dessa vez, né, Azenha, você me convidar para fazer parte desse Batman Day, que para mim é uma grande honra poder falar disso, que minhas memórias do Batman vêm lá da minha infância, que eu assisti aquela série famosa da TV. Então, para mim, quando você falou, cogitou meu nome para fazer o Batman Day, eu, tipo, vibrei, pulei de alegria, e é sempre uma honra fazer trabalhos aqui com você. E sem querer, assim, retribuir ou puxar sardinhas, se você fica uma live inteira falando do meu currículo, ficam 2 lives para falar o seu. E para mim é uma grande honra poder falar contigo mais uma vez. Então, a minha vida musical começou muito cedo. Eu fui músico precocemente, assim, molequinho ainda, com 10, 11, 12 anos, eu já ganhava assim e tal, já me chamavam para tocar em festas e tal, e a gente acabou se profissionalizando muito cedo, e minha vida todinha foi nessa base da música. Depois eu vim a fazer faculdade de música na Unicamp, foi uma época muitíssimo boa lá nos anos 90, e depois a gente segue trilhando os caminhos da música. Hoje em dia eu sou
maestro, tenho o meu próprio coral, minha própria orquestra, que a gente toca em eventos, tenho esse trabalho que você citou, do tributo Elton John, que eu faço com o maior prazer, tocando e cantando. Enfim, tem vários e vários assim, trabalhos que a gente faz. Eu fiz muita trilha já para teatro, ainda não tive a honra e a satisfação de fazer para cinema, mas as trilhas de cinema sempre foram uma grande inspiração para mim. Eu falo para todos os meus amigos, cara, que esses caras que fazem trilha para cinema, John Williams, a gente vai falar do Danny Elfman hoje, o próprio Hans Zimmer, vamos falar dele também, são ídolos extremos para mim, porque eles pegam o melhor que tem da música erudita, da música popular, transformam aquilo naquilo que a gente vê nos filmes, que transportam a gente para aquele universo. Se a gente só de ouvir a música, mesmo que subconscientemente a gente sabe que é daquele filme, a música dentro dos filmes tem, perdão, um poder gigantesco, e esses grandes músicos que eu citei são vários dos meus grandes ídolos, são esses caras que fazem trilha para cinema. Então, meu interesse na área é gigantesco. Eu estudo, e já estudei até mais, mas ultimamente eu tenho estudado muitas coisas dos caras que fazem trilha para cinema, porque são soluções incríveis. Às vezes, uma notinha do piano já dá aquele clima que você fala, nossa, como é que o cara tirou essa nota para esse momento? Enfim, e vem com o maior prazer fazer essa bate-papo aqui com vocês, contigo e com todo mundo que está assistindo. Você falou da questão da união da música popular com a erudita, né? Como é que se enxerga hoje ainda muita divisão e preconceito de um lado para o outro? Ou você acha que a gente vive um momento na música que tantos eruditos abraçaram a música popular e vice-versa, e que, na verdade, no fundo, tudo é música e podem andar abraçadas e tal? Como é que você... Olha, a minha visão é geral. Eu acho que música é tudo. Eu escuto da mesma forma o Mozart, Beethoven, como eu escuto aí o Barões da Pisadinha, sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de demérito, porque tudo é expressão humana. Então a música faz parte dessa. A música como um todo é linguagem do ser humano como um todo. O ser humano nunca é totalmente erudito, nem totalmente popular, enfim. É claro que existe preconceitos bobos, como tudo na vida tem, todo ser humano tem preconceitos, né? Mas eu acredito que o músico completo, que digamos assim, eu penso nessa corrente, o músico completo deve dar, digamos assim, ouvidos a toda forma de expressão, porque a gente aprende sempre com isso. Então, eu tenho essa visão. Não posso falar por muitos colegas meus, mas a gente sente às vezes, por exemplo, a nossa profissão, de um lado, às vezes, muito valorizada, com muita pessoas adoram e valorizam os músicos, e por outro lado, a gente vê ainda as pessoas pô, mas você trabalha com música, que você faz o quê exatamente? Então, não é exatamente não vou criticar esse tipo de pessoa, porque é falta de informação mesmo que elas têm a respeito desse trabalho que é riquíssimo. Como você falou aí, a gente não para nunca, a gente tem um universo tão vasto para aprender e se desenvolver e ter chances, abrir portas para o nosso conhecimento, para o nosso trabalho. Eu acredito que nas outras áreas artísticas também, que a gente, cara, se bobear, a gente não para de trabalhar nunca, vai estar com 80 anos, 90 anos e aprendendo e seguindo aí com gosto, com amor a nossa profissão. Isso que eu acho. O preconceito, de maneira nenhuma, é uma palavra boa. Então, vamos deixar para lá quem tem. O John Williams é o maior compositor da história do cinema. Você coloca ele junto ali com o Morricone, são os dois. Olha, são vários nomes, né? Assim, a gente já teve workshop sobre isso, falamos de um pouquinho de cada um. Eu, pessoalmente, eu sou absolutamente fã do John Williams. Tipo, o cara é o Pelé do assunto, entendeu? Faz O tudo cara bem, né? Todos os fundamentos bem, é isso? tudo, ele chuta de esquerda, chuta de direita, cabeceia. Então ele tem uma marca registrada, que são a grandiosidade do som da orquestra dele, aqueles filmes mágicos, né, que a gente tem, a trilha sonora te leva para esse lado. E assim como tem outros, por exemplo, muitos assim com menos recursos, por exemplo, a gente vê filmes, por exemplo, a filme da Mary Polan,
por exemplo, Amélie Poulain, é uma trilha tão simples, é piano, acordeon, e é tão funcional, tão bonita, tão bem feita, né? Então, eu acho que a questão de trilha para cinema é muito democrática, né? A gente fala desses grandes, John Williams, você citou Morricone é Harry sensacional. Mancini, né? É Mancini, se o John Williams é o Pelé, esses outros é o Garrincha, é o Gerson, é o Rivelino, é o Neymar, enfim, esses caras são craques, assim, totalmente craques no que estão fazendo, e esses caras realmente são grandes exemplos. E esses caras todos, principalmente o John Williams, beberam da fonte da música erudita do final do século XIX para o começo do século XX, que pegou toda aquela onda da transformação da música tonal em atonal, aquelas óperas de Wagner, que tem aquele recurso super importante que é o leitmotiv, que é aquele trechinho musical que identifica o personagem na ópera, passou para o cinema e esses caras habilmente sabiam daquelas técnicas dos grandes compositores eruditos e transportaram para o cinema. Já desde os primeiros filmes com trilha do Max Steiner, lá no comecinho do som no cinema, eles já aproveitaram esse recurso tão importante que é o leitmotiv. Então, só isso já dá para ver uma ponte super clara da música erudita com a música de cinema, né? Mesmo os filmes mudos, tinha orquestra tocando ao vivo, não poucas Pois vezes, né? Enfim, tinha um pianista eles na tocando ali pianista. pianista tocando, devia ser demais, né? Imagino o pianista lá, eu tô me pondo no lugar do pianista, né? Vendo aquele filme dezenas, centenas de vezes, e acho que era até um bom terreno para ele estudar e criar mais assim sobre as mesmas cenas, enfim. Não sei se eles tinham já essa coisa de linkar a imagem com o som que eles produziam, certamente sim, eu acho que eles deviam ter alguma noção disso na época. Eu fico imaginando, me colocando no lugar dos pianistas dessa época aí, tentando fazer coisas diferentes a cada nova tomada do filme. É muito legal, né? Bom, Batman, Tim Burton, tem o do Nolan também, dois compositores diferentes, climas diferentes, trilhas totalmente diferentes, mas igualmente Aham, sombrias, que dão isso. calafrios na gente. O que você tem para falar sobre o trabalho do Danny Elfman primeiro? Bom, o do Daniel Elfman, depois que você me convidou para fazer esse bate-papo, eu fui rever os filmes, né? Eu falei, esses filmes já estão assim bastante assim dentro da nossa memória, mas deixa eu ver o filme para ver o que a gente pode falar para o pessoal aqui. Olha, o Danny Elfman é daqueles estilo, eu vou chamar de estilo antigo, não porque o filme é mais antigo do que do Nolan, porque ele pega aquelas coisas que eu até citei aqui, Max Steiner, e transporta para o universo aqui do Tim Burton, sempre com aquela obscuridade que o tema propõe. Aquela coisa do leitmotiv, que eu também falei, toda vez que aparece o personagem, tem aquele trechinho da música, por exemplo, aqui, vou filmar aqui o teclado rapidinho, aquele leitmotiv que todo mundo lembra do Batman. Acho que só de tocar aqui vocês lembram, até vou pôr um som de orquestra aqui, ó. Isso é bastante assim, encalacrado aqui dentro da nossa cabeça, porque a gente ouve isso o tempo todo. Aparece o olharzinho do Batman, já tem lá uma trompinha, uma flautinha, em vários tons diferentes, em vários climas diferentes. Você está numa batalha, numa luta ali, mais assim, com mais ação, né? Esses temas vêm com mais e modula de um lado, depois toca em outro tom e depois vem outro tom e fica aquela coisa super assim insinuada o tempo todo que a gente está vendo o Batman ali. Então isso o Daniel Elfman usou no filme de 89 e também usou no filme de 92, que é o Batman Returns, que tem o Pinguim e a Mulher Gato, né? Aliás, esses dois filmes são mega divertidos assim de a gente poder assistir e rever. Eu lembro até que na época fez um sucesso muito grande. E a gente, na época, nem ligava muito para a trilha sonora. Depois que eu fui rever o filme, que eu comecei a perceber. E agora que a gente vai falar disso, eu falei, vamos dar uma olhadinha. E vamos dar mais uma olhadinha para poder falar para o pessoal. Então, esse leitmotiv do Batman
é uma coisa muito presente na obra aí do Danny Elfman, do filme do Tim Burton. Você já vê que esse próprio tema, essa de ser em tom menor, esse é o tom menor. Ele por si só já é escuro, já é uma coisa gótica, né, que a gente vê no filme inteiro. Então, tudo tem a ver, né? Se o filme, o clima do filme, o clima do personagem é para baixo, obviamente que o compositor vai ter uma melodia meia tristonha, assim, também, meia obscura, para poder retratá-lo. Então, essa é a coisa mais marcante que eu vi nos filmes aí do Tim Burton, e a trilha do Danny Elfman, esse teminha que aparece muito, muito tempo. E eu também falei que essa trilha do Danny Elfman é o estilo antigo, porque aparece assim, 80%, 90% do filme tem música. Então você é o tempo todo envolvido, quase que, eu não vou dizer caricatamente, não é uma coisa caricata, é uma coisa que te remete muito àqueles filmes. Eu lembro perfeitamente daquela primeira versão lá do King Kong, que o Max Steiner musicou. É música o tempo todo, música para subir, para descer, música para aparecer, para desaparecer. Então, todo tempo tem essa coisa do tema musical aparecendo no filme lá do Tim Burton. Já no filme do Retorno, de 92, além do leitmotiv do Batman, tem o leitmotiv do Pinguim e o leitmotiv da Mulher Gato. Uhum. No primeiro filme, eu não consegui. Eu olhei, falei, não tem o leitmotiv do Coringa. O Coringa sempre parecia com várias coisas diferentes. Não sei se você lembra, tinha as canções do Do Prince. Prince. Nossa, cara, aquela cena deles entrando no museu, fazendo aquela zona, estragando todas as As obras-primas obras, os com pintoras. uma música, um pop super legal do Prince, assim como lá naquele desfile final, lá que ele vai jogar o veneno em todo mundo, aqueles balões, também tem um baita pop, né? É um contraste, assim, que você fala, uau, né? Que sacada boa, né? Que não tem a ver com o Danny Elfman, mas tem a ver com a direção da coisa. Você está naquele clima obscuro, Gotham City, temas assim de orquestra bem obscuros, de repente aparece um pop do Prince dando aquele banho de cores, né, auditivas. Aí você fala, nossa, que coisa bem sacada. Isso também faz parte da sacada da trilha sonora, não é só apenas a orquestração, essa inserte de canções em momentos pontuais assim do filme uma coisa muito importante e fizeram com maestria aí nesse filme de 89. O Coringa, o Jack Nicholson fazendo Coringa, é um Coringa engraçado, não sei se você concorda comigo, você que é o crítico de cinema, que tem todo esse arsenal para poder falar disso também. É um Coringa, não é o mesmo Coringa lá do César Heath Ledger, Romero, né? lá do Heath Que Ledger. dá Então. medo. Aqui esse dá medo. É esse que a gente fala, caramba, né? E agora o Coringa do Jack Nicholson é um Coringa colorido, é um Coringa alegre, faz piada, tem sacadas assim irônicas, cara. Então o leitmotiv dele ou a coisa, o fio condutor musicalmente dele tem que ser uma coisa também variada, colorida. Então esse é um grande ponto que a gente já pode destacar nas trilhas aí do Danny Elfman e nos filmes do Tim Burton, né, que são extremamente bem assim conduzidos. O espectador é muito bem conduzido musicalmente falando, né, dentro do que a gente ouve no filme, com o clima dos personagens, com o clima do que está acontecendo ali. Realmente genial. A gente tem que bater palma e saber que isso é um trabalho de obra-prima mesmo. Eu posso chamar de obra-prima a trilha sonora do Danny Elfman para os dois filmes que eu revi para poder comentar com a gente aqui. Eu só queria que você falasse um pouquinho, porque tem a trilha incidental, que a gente pode chamar assim, né? E aí você tem os filmes que pontuam canções pop ali, tem o caso do Prince no Batman, Guardiões da Galáxia tem muito, o James Gunn tacou-lhe música, o Tarantino faz isso muito também, de tacar mas o Tarantino pega umas músicas mais que não são tão famosas, né? Às vezes. Fica famosa depois. Qual né? é o cuidado que tem que se ter para não soar deslocada a canção? Assim, explica para gente. Para a canção entrar ali de uma forma mais orgânica e tal.
Olha, é assim, eu lembro um filme perfeito nessa daí, é o Forrest Gump, não sei, é um filme que todo mundo Uhum, assistiu, tem lógico. canções toda hora, toda hora, toda hora, e marcam muito bem o que está acontecendo. Eu acho que é a sensibilidade mesmo do diretor, junto com o músico, né, que vai fazer trilha sonora, e ter essas sacadas, porque é assim, é muito fácil a gente pegar e vai pondo canção no filme, vai pondo, aí fica chato mesmo. Eu acho que, por exemplo, voltando aqui ao Batman, essa coisa do Prince ser inserido com o Coringa, o próprio Prince tem um clima parecido com o Coringa. As canções do Prince são enigmáticas, ao mesmo tempo são alegres. Ele tem aquela coisa de exibicionismo, o Prince, que cabe perfeitamente com o personagem que o Jack Nicholson fez naquele Coringa. Canções como você citou no Guardiões da Galáxia, no Guardião da Galáxia, por exemplo, são canções super alegres que até destoa, você fala, nossa, tá um clima meio de guerra, assim, né? O tempo todo tem aquelas batalhas, de repente você ouve lá uma canção super pop e tal. Então, depende do que você quer fazer com o espectador. Se você quer dar aquela, aquela quebrada humorística, se você quiser dar um outro. Eu acho que vai muito da sensibilidade, não é uma coisa muito fácil. Eu vou te falar com toda a propriedade assim, que não é uma coisa muito fácil de fazer, porque você botar canção por botar uma canção é muito fácil de errar. Agora, essa coisa da canção pontual, a gente só vê em obras-primas como essas que você citou, o Forrest Gump que eu citei, você fala, não, eu só podia tocar essa música nesse momento, essa canção. Então, independente da trilha composta originalmente para o filme, as canções têm essa propriedade de enriquecer, enriquecer demais. E tem os grandes mestres aí, como você citou agora há pouco, o Ennio Morricone, que além de grande eh, fazedor de trilhas, ele é grande fazedor de canções também, né? Então a gente fica assim sempre muito assim extasiado em ver filmes do Morricone, porque a trilha dele já é uma canção que a gente pode ouvir destacando do filme, ouve e acha linda, sem ter o filme mesmo, né? Como é que é a relação do compositor com o diretor? Você fez muito teatro, mas você também conhece cinema e tal. Uhum. Até que ponto vai a liberdade do compositor para a trilha? Como é que é? Tem que ser guiado pelo diretor? Enfim, no caso do filme, o filme chega pronto, montado, e o compositor vai lá, né, e tem que Sim, complementar. Como é que... a minha experiência com o teatro, eu trabalhei com ótimos diretores, e assim, sempre tem uma conversas longas antes da gente de pôr a mão na massa, né? O diretor te explica todo o conceito, a gente dá exemplos, remete à época, compositores, que tem uma infinidade de referências, mas essas conversas são fundamentais para que a gente consiga fazer uma coisa conjunta. Nunca é uma coisa, o músico faz e o diretor faz e junta. Não, tem que ser uma coisa super conjunta, super conversada, experimentada. Eu tive uma peça que eu fiz que chamava Recital de Sofia. Eu mesmo compus para cada personagem e tal, mas eu lembro que eu compus tipo 3, 4 músicas para sair uma, entendeu? A gente vai dar uns tiros assim, apresenta, não, eu queria uma coisa mais assim e tal. Aí faz a segunda música, melhorou, mas eu quero uma coisa. Sabe, tem a pré-produção antes de chegar aos finalmente, realmente é muito conversada. Em relação ao cinema, assim, por exemplo, outros caras que são super top, que a gente usa como referência, por exemplo, nos filmes do Hitchcock, aquele Um Corpo que Cai, ele pediu para o Hitchcock pediu para o Bernard Herrmann determinar a cena que ele está sendo não sei se você lembra que ele está Lembro. perseguindo a loira pela cidade. O Hitchcock pediu para o Bernard Herrmann fazer primeiro a trilha, para ele depois fazer a cena em função da trilha. Então, é uma exceção, né? Não é uma coisa muito comum. Geralmente, existe a cena, a conversa do diretor com o músico, vamos por aqui, vamos por ali, eu quero tensão, quero relaxamento, eu quero uma alegria, eu quero uma ironia. Então, o músico e o diretor conversam muito, 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 muito antes de chegar nessa conclusão. E essa exceção que eu citei aqui,
é só mesmo a gente falando de dois gênios como o Hitchcock e o Bernard Herrmann, que também é outra referência das mais importantes aqui para mim dentro da história do cinema, da música no cinema, né? Uhum. Enfim, é uma obra, cara. A gente não pode, assim, a gente pode ter uma concepção, apresentar para o diretor conversando, a gente pode de repente chegar à concepção que a gente tinha inicialmente, mas o diretor sempre tem a última palavra. Eu, nas funções que eu fiz de trilha para teatro, basicamente algumas ideias, vamos supor assim, vai 10, 20% das ideias que eu apresentei, o diretor acatou, e os outros 80% das ideias, o diretor que fala para o músico, eu quero assim. Então, não sei, estou falando da minha experiência, né? Então, é assim que a gente trabalha. Vamos lá, então, para Hans Zimmer, na trilogia do Nolan, né? O que a gente pode destacar de diferente na questão da composição, ambientação, né? E do Hans Zimmer mesmo em relação ao Daniel? Então, Danny Elfman, ele usou orquestração clássica, violinos, flautas, madeiras, metais, percussão de orquestra mesmo. É uma linguagem super conhecida, super, como eu até falei, eu chamei de linguagem antiga. Ele remeteu lá do cinema lá de trás para poder pegar compor a trilha dele lá para os Batman dos anos 80 e 90. E aí o Hans Zimmer, já mais para cá, né, mais de 2008, 2010, ele já pegou totalmente. Olha só que interessante, é o mesmo clima escuro, é o mesmo clima, digamos assim, perturbado, né, que o Batman tem. É um herói que ele tem uma perturbação de fazer o bem, mas ele também tem aquele desejo de vingança às vezes. O próprio Batman tem os seus prós e contras, né, o personagem. Então tem esse paradoxo dentro do personagem, e as duas trilhas conseguem transmitir a mesma coisa, só que com linguagens extremamente diferentes. Eu acho que essa arte da trilha no cinema, da arte da música em função da imagem, ela é super assim democrática. A gente de repente pode fazer muita coisa diferente, às vezes com o mesmo conteúdo. Então, esse exemplo foi até super legal para mim poder ter estudado de novo depois do seu convite. Falei, vou ver os filmes de novo, ver o que eu posso falar. E foi delicioso, porque eu vi contrastes assim, a trilha colorida do Danny Elfman e a trilha preto e branco do Hans Zimmer, digamos assim. Claro que eu estou exagerando na comparação, mas são opostos, né? O Hans Zimmer já usou, ao invés de uma orquestra gigantesca, como usou o Danny Elfman, ele já usou muitos sintetizadores. A gente vê sons assim, como esse, deixa eu pôr aqui. Opa, peraí aqui. Ele usa muitas notas assim, densas, graves, aí de repente. O som não está vindo, mas Não está vindo? não. Vê se você consegue. Vou aumentar aqui um pouquinho, olha só. Conseguiu escutar, Zenha? Uhum. Sim, sim. Então, a gente ouve muito isso na trilha do Hans Zimmer, sons bem obscuros e sintetizados, assim. A gente não ouve claramente uma orquestra, até os sons de percussão, os tambores, que fala, nossa, que som é esse, né? Tudo de sintetizadores. Eu podia, assim, arriscar, eu não vi, não sei como ele fez, mas dá para arriscar falar que 90% daquela trilha foi de sintetizadores mesmo. Um ou outro instrumento ali deve ter usado de verdade, mas eu acho que dava para fazer uma trilha como aquela só usando os sons de teclado, mas sempre nessa. Ele usava muito esses baixos graves aqui, né? E ficava lá, né? Acontecendo aquela coisa tensa, ele punha a nota grave ali, pom, e ficava, caramba, né? A gente, muito diferente do Daniel, o Daniel já temas e melodias o tempo todo, escuro também, só que com outra linguagem, né? Eu achei interessantíssimo poder ver e comparar as duas trilhas, que são realmente muito diferentes, só que igualmente geniais e igualmente
escuras, né? Escuras no que a gente pode relacionar com o personagem Batman. O Coringa, então, do segundo, né? Do Heath Ledger, que morreu depois da filmagem, né? Ele estava numa fase maluca e a gente sente isso até no personagem dele. Não é um Coringa engraçado e irônico que nem o Jack Nicholson, é um Coringa maus, né, cara? Então a trilha é bem pesada mesmo. A gente se sente um calafrio às vezes só de ouvir a música que era retratada ali para o Coringa e não tem um leitmotiv, claro, como era nos filmes do Tim Burton, né? Que o Danny Elfman ficava mesmo naquela coisa do motivozinho do personagem cada vez que aparecia, e aqui não, aqui já tem só climas que o Hans Zimmer fez ali, e esse que eu toquei aqui, isso sim repete bastante no filme, que é uma coisa tensa, né? Também, como eu falei lá do Danny Elfman, é um acorde menor, o triste, né? O escuro, isso aqui, ó. Não é um acorde assim que você vai, não é um acorde brilhante, é um acorde escuro que ele usa muito, muito, muito também, quase todo o filme, e essa coisa do ritmo, né? Percussão também. Você fica bastante tenso. Enfim, é muito legal, é muito bacana. E os Hans Zimmer tem isso, né? O Hans Zimmer, a maioria dos filmes que a gente vê, ele não, ele é perfeito, ele sabe orquestrar, sabe usar a orquestra como ninguém. A gente vê em filmes como Gladiador, que a gente tem o próprio Gravidade também usa, só que o Gravidade ele também usa teclados demais, assim, muito, muito teclado. Eu acho que faz parte da linguagem mais moderna, né? A gente não pode dizer que as trilhas antigamente, que eram boas, que usavam orquestras, os caras que escreviam de verdade. Eu não acho isso, cara. Eu acho que o músico tem a ferramenta, teclados, sintetizadores, sequenciadores. Ele pode, cara, se ele souber usar a ferramenta dele, meu, deixa rolar. Eu acho que faz parte dessa construção do cinema mais recente usar esse monte de teclado que eu acho legal pra caramba, tem que saber fazer. Não é fácil, não. Se pegar o mesmo o filme, né, está montado, dá para dois compositores diferentes. Você vai ter dois filmes diferentes, né? Com toda certeza, com toda certeza. O diretor, vamos supor que seja o mesmo diretor, vai, digamos assim. Se você der para mim, para outro músico fazer, vão ser dois filmes diferentes. E é claro que nessas conversas que tem do músico com o diretor, é claro que o diretor é que manda, mas um influencia o outro. Então eu vou influenciar o diretor com o meu jeito, o outro compositor vai influenciar o diretor com outro jeito, e vai sair dois filmes, com a mesma filmagem, mesmos atores, duas músicas diferentes, fica muito diferente. Então, o poder da música, essa coisa que a música tem nos filmes, é uma coisa que a gente às vezes não controla. E a ausência de música também. Não sei se muitos filmes, esses mais recentes, os de ação e tal, de guerra, quando a música. Cara, eu assisti o 1912, é esse o nome do filme? 17. 1917, desculpa. Cara, que filme é aquele, cara? Não tem uma música e é plano sequência o tempo todo. E você fala, é muito, muito real, cara. Às vezes a música dá um lance muito fantasioso, às vezes, ela é subjetiva, né? E a gente vai para lugares, a nossa cabeça nos leva a lugares loucos, né? Quando não tem música, o negócio fica tão real, tão cru, tão chapado, que a gente se impacta também. A ausência de música não deixa de ser uma estratégia também do diretor, do músico, né? Então essa coisa do compositores diferentes tem isso, o silêncio. Eu posso usar mais silêncio do que o outro e ser tão genial quanto. Enfim, é realmente uma questão de encaixe, né, cara? Enfim, é tão fascinante essa matéria, esse assunto, trilha no cinema. Dá para a gente ficar conversando muito e não chegar a conclusão quase que nenhuma, porque tudo vale, né? O compositor de trilha para cinema e tal, ele tem que ser maestro, ele tem que saber tocar quantos instrumentos, qual conhecimento que o cara tem que ter para fazer trilha? Olha,
Olha, assim, como eu disse agora há pouco, é uma arte democrática, né? Não é claro que quanto mais conhecimento e apuro técnico o músico tem, mais recursos ele vai ter para resolver situações diversas no filme. Mas assim, não é necessário. A gente pode fazer, como eu citei a música do filme da Amélie Poulain, o Thierry, como é que é o nome dele? Jensen, acho que é isso. Ele usa sanfona e piano, entende? É uma coisa pouca, assim, um violino aqui e ali, é uma orquestração simples, mas o resultado é maravilhoso. O Bernard Herrmann, o John Williams, o Danny Elfman, e o Max Steiner e tantos outros usam orquestra, sabe? Para você escrever para a orquestra, você precisa de um apuro técnico gigantesco. Você tem que saber como escrever, como arranjar os instrumentos, cada um no seu lugar. Não só isso, você tem que ter referências, como eu falei dos eruditos, né? Referências do tipo Stravinsky, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, próprio Beethoven. Todos esses caras são fonte de inspiração para todos esses compositores que usam seus recursos, né? Por exemplo, lá vou eu citar de novo aqui o John Williams. Esse trilha do Tubarão, eu vou até tocar aqui, isso aqui, ó. Pera, minha câmera. Vê se escuta o som aí, Azinha. Isso é Stravinsky. Isso você vê na Sagração da Primavera igualzinho. Não estou tirando o mérito do John Williams, mas é uma fonte que o cara fala, esse som eu quero para o meu Tubarão. Então, o cara que lida com orquestra, com esses climas mais orquestrais, tem que ser estudado mesmo. Não dá para ser assim, né, de ouvido. Tem que ser uma coisa com referências sólidas. Mas, ao mesmo tempo, como você me perguntou, precisa tocar instrumentos? O músico sempre toca um instrumento ou outro, né? A gente vê, coisas assim que um músico que era de uma banda vira compositor de cinema, compositores de música popular vira compositor de cinema, e tem sempre o cara é sempre do ramo, né? Não dá para ser um cara que joga bola e vai fazer música para cinema no outro dia, não dá, né? Então é uma coisa que o cara tem que ser do ramo, tem que ter uma certa noção do que fazer em cada situação, mas eu, assim, defendo que quanto mais o cara estudar, mais recursos ele vai ter para resolver cenas e dar ideias para o diretor. O Isso. Ed Vedder fez a trilha do Na Natureza Selvagem, né, que é um filme do Champagne, baseado numa história real. Você tem o Rob Zombie, que foi fazer trilha de cinema. Tem o cara, acho que Sim, do Nine Inch Nails também, o cara que era da banda Nine Inch Nails. Aqui tem o André Bujan, tem sim, uma isso é, galera que sai, né? Até do rock mesmo, vai fazer trilha e tal. não, É, exatamente. É e uma coisa comum, assim, é uma trilha até normal, né? O Elton John, né, que a gente já citou aqui, um dos trabalhos que eu faço, Elton John, lógico. ele foi fazer várias coisas de cinema, não só o Rei Leão, que todo mundo conhece, mas ele também trilhou esse caminho para trilhas sonoras de cinema e TV. Não ficaram assim muito conhecidos para cá, mas ele também, cara, super pop, super conhecido, né, como cantor-compositor de músicas, canções normais, de repente vai fazer trilha também. Enfim, é muito atrativo, sabe? É um assunto que para o cara que é musical e começa a estudar um pouquinho, como eu tenho essa mania de estudar e tentar tirar as músicas de trilha de cinema, é uma coisa que você fala, nossa, isso é bem, isso parece com aquilo, isso parece com aquilo, isso é legal, isso é genial, isso é espetacular. A gente só aprende, cara. Então, a curiosidade que leva o músico, acho que tenho certeza, todos esses caras que você citou de bandas, a curiosidade desses sons assim que fazem a nossa cabeça puxa os caras para fazer trilha de cinema também. Uhum. Mário, eu queria fazer um ping-pong contigo aqui, mais ligado ao universo geek, assim. Vamos ver se. É, É, vamos lá. qual é o teu Batman preferido do cinema? Olha, o meu Batman preferido é o do Tim Burton, o Michael Keaton, né? Eu gosto bastante. E, aliás, rapidinho, antes de interromper esse ping-pong, eu quero citar meu amigo Lucas Alves, que me emprestou
o DVD dos Batman do Tim Burton, para que ele é um violinista que toca comigo, que ele é super, super mega fã de Batman, você não tem ideia. E eu queria mandar um abraço para ele também. Obrigado, viu, Lucas? Então, esse Michael Keaton vai para você oferecendo aí também. Vai lá. E o pior Batman dos filmes? Tem? Ai, cara, aqueles lá que foi entre o Tim Burton e o do Nolan, que não Os do foi Joel legal. Schumacher, né? O Val Kilmer e o Cara, George Clooney. o George Clooney um pouquinho mais legal, mas o Val Kilmer eu achei fraco. Enfim, é coisa subjetiva, mas é que pessoalmente eu gostei menos desses dois, porque os filmes do Nolan, já o Batman voltou para aquele centro de obscuro, né? Então eu curto o personagem assim como ele é mesmo, né? Trilha sonora do Do Danny Batman. Elfman, do Danny Elfman, sem dúvida. E no geral, na história do cinema, tua trilha preferida? Como? Não entendi, desculpa. Tua trilha preferida de filme na história do cinema, geralzão, assim. Ai, cara, agora você me pegou, né? Bom, eu sou fã demais dos filmes do Hitchcock, foi o que me puxou para ser estudioso, assim, um amante da trilha sonora do cinema. Foi aqueles filmes, sequência de filmes do Psicose, Corpo que Cai, enfim, esses filmes, a trilha sonora me pegou de um jeito tão absurdo que eu falei, não, isso eu quero saber como é que o cara fez. Então, eu sou muito fã do Bernard Herrmann, e, bom, e aí o John Williams, o filme que eu mais gosto de ver, observando trilha sonora, canções acidentais, é o Forrest Gump, cara. Eu vou te falar com toda humildade, assim, de tudo que eu vi, o Forrest Gump eu assisto 1 milhão de vezes, eu acho, cada dia que eu vejo um troço diferente, olha que legal isso, olha que legal aquilo. Eu sou fã demais desse filme. Você lê quadrinhos? Ia ou não? Eu li na época da faculdade, um tempo atrás, não sou tão, assim, leitor de quadrinhos, eu li o Cavaleiro das Trevas, original lá do Frank Miller, nos anos 90, eu fiquei bastante fascinado com a linguagem, e eu gostei, porque esse clima do Batman foi exposto, né? Eu não conhecia até então essa história no quadrinho, e o Batman, a gente acha que no cinema o Batman é perturbado, não, no quadrinho é muito mais, cara. Enfim, então eu tive contato basicamente com esse Batman, e eu não sou tão leitor de quadrinhos. Enfim, às vezes me falta essa referência também. Se fosse montar sua banda dos sonhos, qual seria? A banda dos sonhos, cara, Um de qualquer. batera, um guitarrista, um tecladista, um baixista, um vocalista. Uau, hein, cara? Que pergunta boa, hein? Bom, o baterista, cara, o cara do Rush é sensacional. Neil Peart. Exatamente. O próprio Charlie Watts também, que acabou de falecer, né? Eu gosto demais. É um cara simples, mas que leva a banda do jeito muito firme, né? Pode ser um desses dois. Uhum. O baixista, eu adoro o Flea, do Red Hot Chili Peppers, Uhum. que é um dos meus ídolos. Agora, guitarrista, cara, tem 200, cara. Escolhe dois, vai. Um guitarrista solo e um guitarrista base, sei lá. Tá bom, vai. O Jimmy Page, que para mim é sempre fantástico. E, cara, são muitos caras bons, bicho. Jimmy Page, deixa o Jimmy Page. E o tecladista, o guitarrista, o Van Halen também, para mim, é assim, totalmente fora da curva, né? E serve até para tecladista também, porque o cara também toca demais. E tecladista, cara, tem Rick Wakeman, né? O primeiro que a gente pensa nele, que também é bom de trilha também. Enfim, E e o vocalista? Bom, vocalista, cara, também tem uns 35 aí que eu posso citar. Você me pegou de surpresa, hein, Azenha? Agora, cara, é difícil falar um vocalista. É um Fred Mercury, né, cara? Sabia. Não dá para falar outro assim, enfim. É o cara mais brilhante, né? Agora vou te pegar mais aí. E no Brasil? Tá, A no banda Brasil. dos sonhos brasileira. Nossa, cara, também tem tanto músico bom aqui, bicho. Demais.
Bom, olha, eu vou falar uns que eu tenho como referência da MPB, da Bossa Nova também, enfim, uma banda que assim, me deixou completamente de queixo caído, era a banda que acompanhava Elis Regina, o Paulinho Braga na bateria, o Cisão Maia no baixo e o César Camargo Mariano no Mariano. piano. Uhum. Esse trio é assim imbatível, imbatível dentro da música brasileira. Isso, só que sem puxar para o rock, né? O rock, não estou dizendo que o rock é menos ou mais do que esse, mas essa banda assim, me deu um tapa na cara, assim, ó, é assim que toca, sabe? Então eu tive essa banda sempre como esse trio de base, sempre como uma referência muito forte para mim, dentro da onda de música brasileira. E aí o guitarrista, cara, tem tantos também. Eu gostava, caramba, olha só, tem o Roberto de Carvalho, o Da ex-marido da Rita Rita Lee. Lee, Uhum. é muito bom músico. O Pepeu Gomes é Pepeu Gomes. maravilhoso, sabe? Enfim, são tantos, né? Vocalista, o Ney Matogrosso é absurdo. A Marisa Monte é maravilhosa. Não sei nem o que te dizer, cara. A Se for gente, da Marisa, se for da Elis, a Elis é a maior cantora da história do país. olha, assim, a maior, tá lá, vamos botar ela no pedestal lá das maiores, sim, sem dúvida. Eu gosto da Alcione, a Elisete Alcione. Cardoso cantava demais, a própria Marisa Monte, são estilos muito diferentes, né? Mas a Elis Regina, sem dúvida, é um destaque maravilhoso. Vou até dar um spoiler aqui, que eu estou montando um trabalho com a banda Marcial de Cubatão, que já foi citada aqui na nossa live, e Ah, a cantora Rafaela Laranja. A gente está montando aí um show só com músicas da Elis Regina para tocar no fim deste ano de 2021. Então fiquem aí de olho nas nossas próximas apresentações, que está saindo, está no forno esse show com a Rafaela interpretando Elis Regina, com arranjos meus para a banda marcial lá de Cubatão, metais e percussão, enfim, vai ser bem, bem legal, bem interessante. Banda marcial, a gente fez 3 já pré-estreia de filmes de Star Wars, né? Foi o Rogue One, os 2 últimos da saga principal. Mais de 40 músicos na frente do Cine Rocks ali, eles tocando a trilha e tal. Sensacional. Fiz O a Power Alexandre, cara, Rangers, Maestro Alexandre Felipe Gomes, né? É o bem. Alexandre é um grande amigo, grande colega que tem essas iniciativas que ninguém mais tem, né, cara? Eu admiro ele, o trabalho dele, o trabalho de maestro, mas essas iniciativas dele são muito bacanas. Então tem que louvar mesmo de trazer a arte aqui para onde o povo está, né? Com certeza. Mário, mais algum recado para a gente aí? Queria te agradecer, é sempre um prazer, uma aula, contar contigo, te ouvir aqui, enfim. Aliás, assim, modéstia à parte, o canal aqui são várias aulas que o pessoal está dando aqui, muita gente boa, tinha muito Legal. privilegiado aqui nos nossos convidados. Legal, eu agradeço, assim, eu tenho que agradecer mesmo sempre você pelos convites que você me faz, que você me, digamos assim, me traz, você me puxa para coisas boas, sabe? Tipo, falar de trilha de cinema, falar de outras coisas que a gente já fez juntos aqui, são coisas que sempre me engrandece, me faz pesquisar, me faz estudar. Então, você é um cara especial por muita coisa e também por causa disso. A minha relação contigo é muito assim de admiração por causa disso. Você é um cara que puxa não só a mim, como os artistas, puxa para cima, puxa para frente, enobrece assim a nossa profissão, e eu tenho que agradecer mesmo. E eu queria assim, para finalizar, eu queria até falar um pouquinho sobre a série da TV do Adam Claro! West. Esse daí, assim, eu sei que tem uma legião de fãs dessa série. Eu sou, inclusive, Tem um deles. autores de livro que É, participaram aqui também da série Nossa, cara, Meia-Meia, e até se for encerrar com uma música, eu posso tocar essa trilha que não com sai da minha certeza. cabeça até hoje. Eu era criança nos anos 70, estou me entregando a idade aqui. Eu era criança nos anos 70 e eu era absolutamente fascinado por essa série, não perdia por nada. Assistia aqueles Paul Sock aparecendo. As onomatopeias, né? As onomatopeias eram absolutamente geniais, a trilha, as transições de cena, era muito, assim, acho que era muito à frente do tempo e era uma coisa absolutamente divertida que eu tenho no coração até hoje. Quero me pôr aqui como fã dessa série também, assim como tudo que a gente falou dos outros Batmans também.
Show. Essa série, a galera que produzia devia tomar um negocinho cabuloso lá, porque era bem lisérgico, né? Eu tenho muito carinho pelo Batman dos anos 60 também. Você quer tocar um trechinho aí pra gente? Vamos tocar, vamos lá. Não sei se o som sai muito legal, que capta pelo esse microfone aqui do fone, Tá. mas eu queria tocar só para homenagear, que eu lembro muito bem disso aqui. Espera aí, vamos lá. Isso é muito bacana. Né? No Lego Batman filme, eles têm uma cena que o Batman começa a falar no pro Alfred, e aí ele começa a entrar no ritmo, é bem divertido também. Bacana, bacana. Mário, queria te agradecer. Pode falar, desculpa. Não, é essa minha homenagem aí para a série dos anos 60 que ficou aqui gravado numa gavetinha bem assim, funda aqui na minha cabeça, dentro quando eu era moleque ainda que assistia. Adorava. Agora, só de super-herói, a trilha mais icônica é do John Williams do Superman, né? A gente está com Batmaníacos aqui, mas aqui tocar um pedacinho, a pessoa se lembra do Superman, né? Deixa eu lembrar, acho que... Essa é a trilha do Super-Homem, né? Que era muito bem feita também. Aí é John Williams, né? John Williams. O cara só fez Tubarão, Star Wars, Superman, Indiana Jones, que mais aí? Me lembro. Ele fez um monte, fez o Peter Pan, fez o Piratas do Caribe, foi o Hans Zimmer, né? Enfim, o John Williams é o cara, né? Não tem o que falar dele. São 5 Oscars, 5, né? Que ele já levou, eu não lembro agora, mas são 50 indicações, mais. Eu acho. Né? Acho que é um dos caras que mais indicados de todos os tempos aí. Acho que são mais de 40 indicações, com certeza. Sim. O ET, ele fez o ET, extraterrestre. ET, né? Pô, né? É um cara super top. Mário, brigadão, cara. A gente tá pondo os links aqui, divulgação do Mário, para quem quiser entrar em contato, contratá-lo. Faz coisa fora de Santos também, né? São Paulo. Fazemos, claro, lógico. A gente vai onde o povo está, como diria o Milton Nascimento, e eu tenho que agradecer muito a você, viu, Azenha? Obrigado pela oportunidade. Espero que, de alguma forma, aí o pessoal que escutou, que ouviu, se inspire de alguma forma e vamos estudar, vamos trabalhar, que a arte merece muito o nosso respeito e o nosso empenho em melhorar sempre. A arte salva vidas, acho. Com certeza. Obrigado, Mário. Pessoal, brigadão. Continue acompanhando aqui o nosso festival virtual Batman Day. Valeu, tchau. Abraço, obrigado.